Outra investigação envolve a erva mate gaúcha. Técnicos das Secretarias da Agricultura e Saúde, Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente e da Anvisa estão analisando o produto vendido ao Uruguai devido a denúncias da presença de chumbo e cádmio. Segundo o presidente do Fundo Estadual da Cadeia Produtiva da Erva Mate, a denúncia é uma barreira comercial. Valdir Zonin acredita que a contraprova, que deve sair em 15 dias, comprovará a ausência dos metais. Nos próximos meses, o Laboratório de Referência Enológica de Caxias do Sul passará a realizar também análises da erva mate. O Rio Grande do Sul produz 60% da erva mate brasileira industrializada. Nesta semana, o Ministério da Agricultura divulgou uma nota de esclarecimento para alertar o consumidor de leite para a procedência do produto, resultado da turbulência gerada pelas fraudes no setor. A instituição é responsável por 90% da inspeção do leite no Rio Grande do Sul. Os outros 10% ficam a cargo do Estado e do município. O leite continua na lista de compras, mesmo com sucessivos casos de fraude e adulteração do produto desmascarados pela Operação Leite Compensado desde o ano passado. O item permanece indispensável para os gaúchos. O que mudou foi a atenção dada às marcas. Antes de colocar no carrinho, é hora de conferir bem qual empresa é responsável pelo produto. A gente mais ou menos se preocupa, né? Procura se orientar melhor, né? Me assustei, foi bastante, porque eu tenho netos também, né? E, então a coisa foi terrível, né? A gente comprou uma coisa sem saber o que é que a gente está comprando e botando na mesa. O gerente desse supermercado conta que os escândalos não impactaram nas vendas. Os consumidores apenas migraram para outras marcas, sem diminuir o volume das compras. Não teve nenhum impacto, o cliente migrou para a marca mais tradicional e a marca também já começou a ter uma promoção, foi a chamada para o cliente continuar fiel. Algumas dessas empresas são alvos de um regime especial de fiscalização. Todo produto de origem animal, para ele ser comercializado, ele tem que ter sido submetido a um serviço de inspeção oficial. O chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura alerta que apenas produtos com o selo do Serviço de Inspeção Federal podem ser comercializados. Havendo esse selo, o consumidor tem que entender que por trás daquele selo há toda uma garantia de um trabalho responsável feito por uma equipe de médicos veterinários, fiscais federais agropecuários, que garantem que aquele produto está apto para o consumo. Então, o principal é que o consumidor comece a entender e procurar produtos devidamente inspecionados. As análises que eram feitas laboratoriais, que estavam entre um número de 3.400 por ano, pularam para praticamente 6.000 por ano. Então, houve uma intensificação bastante forte em busca, na verdade, desse compromisso do Ministério de dar garantias para o nosso consumidor. E para falar mais do setor lácteo e do impacto de um ano de descoberta de fraudes no leite, a gente recebe o secretário executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Rio Grande do Sul, Darlan Pagliarini. Bom dia. Bom dia. Bom, a gente acabou de ver aí na reportagem que o consumidor ficou inseguro, mas não deixou de tomar leite. Aliás, o secretário fez questão de vir aqui para o programa tomando leite. Eu sempre digo que o leite é um produto muito nobre, infelizmente fraudado. Foram sucessivas etapas da Operação Leite Compensado que mostraram a adição de mais diferentes produtos no leite. Como é que o sindicato hoje, um ano depois, vê este cenário? Houve uma migração de marcas, isso a gente constatou aqui na reportagem também, mas não há queda no consumo. As pessoas foram presas. A saída é essa, prender, pôr na cadeia quem faz uma fraude com os produtos e continuar trabalhando. Como é que vocês veem isso? Elismar, efetivamente, a preocupação do Sindicato das Indústrias, ela iniciou até antes de que houve a primeira Operação Leite Compensado, né? Onde a gente sabia, ou fomos informados do Ministério da Agricultura, que existia nas análises algumas inconsistências, onde ficava difícil saber o que estava acontecendo num volume muito pequeno de leite. Isso é importante a gente deixar muito claro de que o Rio Grande do Sul hoje
nós temos uma produção próxima a 12 milhões de litros, e quando a gente está falando de alguns litros que foram alterados, isso é 1 ou 2% da nossa produção do Estado. Tanto que a própria reportagem mostra ali o consumidor não perdeu o hábito da questão do leite e seus derivados. A migração de marcas é evidente que ocorreu, até porque teve algumas marcas que foram envolvidas num primeiro momento, e depois no processo até de esclarecimento se notou que efetivamente não tinha ido para os produtos, ficou só na fiscalização da matéria-prima, que hoje a matéria-prima do Rio Grande do Sul é a mais fiscalizada dentro do Brasil. Isso dá uma garantia para o consumidor em relação à garantia desse produto. E o sindicato, além desse trabalho de qualidade, protocolou também junto ao Ministério da Agricultura solicitações de alteração na legislação, porque nós temos uma legislação de 1952, quer dizer, houve muita evolução com relação ao processo industrial do leite, passando do pasteurizado para o HT, como hoje nós temos a industrialização do soro do leite, que é uma bebida hoje de grande valor agregado. Então essas alterações precisam até para que dê uma garantia maior ao setor industrial e ao setor produtivo também. E uma delas é mais agilidade lá na plataforma. Quando chega o leite, já fazer o teste, já ter o resultado imediato, não deixar o produto ser processado e depois precisar ser retirado das gôndolas, por exemplo, ou até já estando na casa de um consumidor. Com certeza, esse é o mote grande da questão do processo nosso de controle de qualidade, né? De que a gente evolua na questão de ter kits homologados pelo Ministério da Agricultura, né? Para que as empresas consigam fazer mais testes. Hoje já são feitos 21 testes da matéria-prima antes de ser processado, né? Quando o caminhão também faz a coleta na propriedade, ele já faz alguns testes, mas na plataforma se faz aí, hoje cada indústria tem um laboratório montado para que consiga fazer todo esse processo, porque nenhuma marca quer estar envolvido num processo de recolhimento de alguns lotes que tenha dado problema. Então isso é fundamental para a sobrevivência das indústrias, né? Ter um produto de qualidade, e a gente pode afirmar, né, de que efetivamente o leite do Rio Grande do Sul tem uma qualidade hoje atestada, e não é por menos que hoje nós vendemos mais de 60% da nossa produção vai para outros estados brasileiros. Então isso para nós é um certificado de garantia desse produto. Vocês também estão propondo marcar o leite que for reprovado numa plataforma para ele não ser utilizado por outro fabricante, por exemplo. Como é que seria feito isso? Hoje a legislação ela já prevê essa questão de, o termo que você usa é desnaturar o leite, só de que o que acontece? A garantia jurídica para que a empresa faça essa condenação desse leite, ou mesmo o transportador do leite, e mesmo o produtor, tem alguns... descartar o leite, descartar o leite. Fora. Exatamente. Tem alguns vazios na legislação que deixa muito sensível a empresa de descartar esse leite sem ter que indenizar o produtor ou o transportador. Então, essa questão que nós precisamos. Claro que isso é de economia interna. Hoje se descarta muito leite que está fora das condições, mas nós queremos também uma garantia jurídica para que as empresas não tenham que agregar no seu custo de produção esse leite que sai da propriedade rural, entra na indústria e ela é obrigada a, de qualquer forma, fazer esse pagamento ao produtor desse leite. Então, nós queremos essa, de qualquer forma, sempre privilegiar o bom produtor, que é o grande número. Porque até agora não houve nenhuma fraude constatada lá pelo produtor. Não. Foi no meio do caminho e depois em algumas indústrias. Exatamente. E quando a gente fala é de uma quantidade muito pequena, né? Nós temos aí, quando se fala de indústria, nós temos hoje 36 indústrias no Rio Grande do Sul, quer dizer, um número muito pequeno envolvido. De produtores, são mais de 121 mil produtores. Transportadores, são mais de 1.200 transportadores, quer dizer, nós estamos sempre falando numa percentagem muito menos do que 0,01%, né? Então, essa é... Eu penso que essa operação leite compensado, todas as etapas que houve, ela serviu de alerta para as indústrias, para os produtores, para os transportadores, para os consumidores. Hoje se vê uma discussão maior envolvendo o leite, e inclusive vocês, por parte da indústria, fazendo um trabalho mais sério, porque quem não é sério não tem que ficar no mercado.
Exatamente, essa questão da ação do Ministério da Agricultura, do Ministério Público, o próprio Estado do Rio Grande do Sul ter aderido à Instrução Normativa 62, quer dizer, tem todo o lado positivo também dessa ação, né, que ela serve hoje para nos qualificar de continuar essa questão da garantia do produto, né, e evidentemente o sindicato, ele auxilia na questão dessa penalização, né, que ela tem que haver. Essas penas, eu acredito que está se criando uma cultura, né, de que até então as penas elas não eram no sentido de deixar as pessoas presas, né. Nós temos hoje pessoas que estão envolvidas que a pena é de 18 anos, né. Também é um trabalho do sindicato junto com o Ministério Público de que se altere a legislação do Código Penal para que a pena seja mais efetiva ainda. Então, o que eu gostaria de deixar como garantia ao telespectador, e enfim, o trabalho do sindicato, é que efetivamente nós somos guardiões dessa qualidade do produto, de um produto tão nobre, né, que envolve uma questão econômica importantíssima no estado do Rio Grande do Sul e que não pode ser denegrida, né, por uma quantidade muito pequena de inescrupulosos, pessoas que fazem então esses têm que efetivamente estar presos, como está ocorrendo nesse fato, e se tiver que ocorrer outras operações, que ocorra, né, mas que efetivamente, né, nós não deixamos de beber o leite, como vou fazer agora, né? Obrigada ao secretário executivo do Sindilat, o Darlan Pagliarini, que fez essa avaliação por parte das indústrias, então, de todas essas etapas da operação Leite Compensado. Mas tem outras boas notícias. Mais uma vez, a safra agrícola impulsiona o produto interno bruto gaúcho. O crescimento de 3,2% no primeiro trimestre deste ano foi alavancado basicamente pelo arroz. Significa que os próximos trimestres serão ainda melhores, porque vão agregar os dados da soja e do milho. O ano agrícola é diferente do ano linear. Vai do meio de um ano até o meio de outro, de acordo com a época do plantio e da colheita. Portanto, os efeitos da super safra serão mais fortes no PIB do segundo semestre. Se o El Niño se confirmar, o reflexo aparecerá no PIB de 2015, com a colheita da safra no início do próximo ano. E não vamos esquecer que El Niño traz chuva e pode até ajudar na safra de verão. Em instantes, o Agroband entra em ritmo de Copa. A gente mostra os mais de 140 cavalos que vieram do interior do Rio Grande do Sul para proteger Porto Alegre, cidade sede do Mundial.